Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo, por aqui está ótimo. Estamos começando agora o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Quer coisa mais do momento do que Enem, Pronatec, ProUni, FIES? Você sabe tudo que é isso? Parabéns, hein? Agora, se você não sabe, hoje você fica sabendo, porque nós vamos entrevistar aqui o Alexandre Tortorelli, é empresário. Ele não era nada desse segmento aqui, o negócio dele era química, mas hoje é o cara que entende muito sobre isso, tem uma empresa desse ramo e a gente vai conversar com ele. Alexandre, obrigado pela presença aqui, você vai ser o nosso mestre hoje, nosso professor para nos ensinar todas essas coisas aí, tudo bem? Tudo bem, Alberto, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e passar informações tão importantes, né, para essa quantidade de estudantes que estão passando por um processo... Sem dúvida, né? Fatal, aliás, é o seguinte, né? Eu quando prestei faculdade, não tinha esse negócio não, viu? Você tinha que se inscrever em todas as faculdades do Brasil que você quisesse prestar vestibular, né? Imagina ter que viajar, né? Você vai para Minas, vai para Pernambuco, pegar o ônibus, achar uma pensão, né? Pois é. Bem mais complexo. Pensão, assim, os caras ainda tinham um pouquinho de dinheiro, né? Tem alguns até que faziam acampamentos e tal, né, Alexandre? É isso mesmo. Meus amigos, o Alexandre Tortorelli, falar um pouquinho de você aqui. Ele é bacharel em Química com especialização em Economia, ambos pela Unicamp, com MBA em Marketing e Gestão de Empresa pela ISPM, Executive Coaching, certificado pela SC Coaching, Black Belt, é isso mesmo? Black Belt. Certificado pela CETEC Consult Group. Isso. Parabéns, hein? Executivo trabalhou em grandes empresas, em empresas multinacionais, por longos 20 anos. E atualmente como consultor empresarial e coaching executivo para profissionais e empresas para desempenho e produtividade. É diretor do Mundo Enem de Campinas. Mundo Enem é a tua empresa, é isso? É a nossa empresa, exatamente. Nós temos um curso de preparação, né, que faz a preparação para Enem e para vestibulares também. A gente tem uma proposta bem diferenciada com relação à formação dos alunos para esse processo tão importante. Nós já temos aí 8 anos no mercado, né, com o nosso parceiro em Indaiatuba. E em Campinas também estamos aí caminhando para crescer dentro desse mercado que é tão importante para a gente, né? Muito bem, Alexandre. Vou falar então aqui para o nosso telespectador, sobretudo para aqueles que não têm assim um conhecimento efetivo, né? O Enem é hoje absolutamente necessário para a educação do país? Olha, o Enem ele é um processo que o governo criou inicialmente para medir o desempenho do ensino médio, né? Mas ele tomou uma proporção muito importante a partir de 2009, quando passou a ser referência para os exames de admissão para as universidades públicas, federais especificamente, né? Então, e ele trouxe, como a gente comentou no início aí, essa facilidade de você não precisar se deslocar nos estados para buscar uma universidade. Hoje, com apenas uma nota, né, que é a nota do exame do Enem, você pode concorrer a vagas em qualquer lugar do Brasil. Bom, vamos lá, então vamos entender aqui, vamos cortar os textos, pingar os is, como eu costumo dizer. Isso. Você tem uma nota, digamos, uma nota de corte do Enem. Tipo, olha, se você tirou abaixo dessa nota, você não tem chance nenhuma. Tem isso, né? Existe, cada universidade, ela tem a liberdade para definir a nota de corte dos cursos que ela oferece. Ah, ela tem esse livre-arbítrio? Ela define. E aí os estudantes que conseguem atingir esse desempenho mínimo têm acesso a essa vaga, né? Tá, então vamos lá. O Enem é 0 a 10 também? Ele vai até 1000 pontos, de 0 a 1000 pontos. De 0 a 1000 pontos. Que na verdade poderia ser de 0 a 10, mas de 0 a 1000 pontos. Para você ter uma ideia, assim, uma estatística que mostrou com o processo do ano passado, o governo mostrou que dos 80% das vagas que foram ofertadas no sistema de unificado de vagas, o SISU, através do Enem, tiveram nota de corte acima de 600 pontos. O que significa isso? Que um estudante que não conseguiu um desempenho de 600 pontos, muito provavelmente ele não conseguiu acesso à universidade. E os cursos mais concorridos tiveram nota de corte acima de 750 pontos. Então, o estudante que quer realmente entrar numa universidade pública de qualidade, uma universidade federal, ele tem que ter um desempenho superior a 650, 750 pontos. O que seria, trocando em miúdos, ter nota acima de 6,5, 6,5, 7, quer dizer... Então, não sei por que tantos pontos, quando a gente poderia reduzir aí, né, a 1% disso aí. Mas vamos lá. Tendo uma nota do Enem, essa nota
ele as faculdades, ao abrirem para os vestibulares, ele entra em contato e joga a nota dele lá para ser classificado, é isso? Isso. Agora em janeiro, os alunos, 8 milhões, quase 9 milhões de estudantes fizeram o exame do Enem, agora em novembro e dezembro. Tá. Né? As provas desses estudantes estão sendo corrigidas. Agora em janeiro sai o resultado do Enem, né? Onde as pessoas vão saber exatamente qual foi o desempenho que elas tiveram. Então, a partir de fevereiro, vai liberar, numa certa data, a inscrição para o Sistema Unificado de Vagas, que é o SISU, que é um sistema eletrônico. Tá. Então, o estudante, com o desempenho que ele atingiu no Enem, ele vai entrar no sistema, procurar uma universidade que ele queira. Quero estudar na Universidade Federal de Minas, num curso de engenharia química. O Enem só vale para a Universidade Estadual e Federal? Não, o Enem ele dá acesso direto a universidades federais públicas. Tá. E ele é uma ferramenta importante de acesso às universidades particulares que são conveniadas também, através dos sistemas de financiamento do governo, o ProUni e o FIES. Que a gente vai falar já. Vai falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, há faculdades, A com H, do verbo haver, há faculdades que não aceitam nota do Enem. Exatamente. As universidades estaduais ainda não aderiram ao processo integrado do Enem, totalmente pelo Enem. A USP já abriu ano passado alguns cursos que ela ofertou através do Sistema Unificado de Vagas, exclusivamente pelo Enem. E teve uma surpresa que ficaram 11 cursos super importantes sem candidatos, né? Sem candidatos aprovados. E essas vagas acabaram migrando para o vestibular. Né? Então, a tendência é que o Enem comece a ganhar corpo e ele passe a ser absorvido pelas universidades estaduais também. A Unicamp já usa hoje o Enem como uma força aí na primeira fase. Ela soma com a pontuação da primeira fase e ajuda os estudantes aí no desempenho. Bom, o Enem está ganhando tanta força que estão tentando fraudá-lo a todo momento, né? A gente percebe. Existe um foco aqui, outro ali, mas... Eles estão apurando, né? Eu acho que é uma coisa muito pontual para você poder desqualificar um programa que é tão importante assim para a quantidade de estudantes. E as pessoas que foram pegas e que se já houver prova, se ficar realmente definido que tentaram fraudar ou que fraudaram, sei lá, precisam ser retiradas da sociedade, né? Porque isso é uma coisa muito séria, né? A gente está tentando um processo que é um processo de democratização. O Enem realmente trouxe isso, a oportunidade de democratizar o acesso. Quanto tempo tem o Enem, Alexandre? O Enem começou em 98. Nossa, então já tem um tempo razoável. Que era para medir o ensino médio, né? Até 2005 ele foi muito acanhado, porque não se dava muita credibilidade para ele. A partir de 2009, quando o governo disse, olha, o Enem vai ser a porta de entrada para as universidades federais, aí ele ganhou corpo e começou aí de sair de um número de 2 a 3 milhões de estudantes para 4, 5, 7. E hoje nós estamos atendendo aí a cada ano mais de 8 milhões e meio de estudantes. E qualquer estudante pode prestar o Enem? Pode. Todos os estudantes que estão concluindo o ensino médio ou que já concluíram o ensino médio podem, mesmo que você já tenha parado de estudar, você pode fazer o Enem também. Posso fazer o Enem? Pode fazer o Enem também. Se você quiser, não tendo feito uma universidade, né? Você pode fazer o sistema do Enem. Quem já fez universidade não pode fazer. Não pode ingressar, poder fazer pode. Não pode... Quem terminou uma universidade ou mesmo quem já tenha feito um ano, 2 universidades, não pode? Não pode. Aí quem ainda não entrou na universidade. Entendi. É para dar oportunidade, para você não roubar uma vaga de repente, né? Exatamente. E uma coisa que é pouco divulgada é que muitos pais nos procuram e falam, mas o Enem meu filho estuda em escola pública, o Enem é para ele, em escola particular, desculpa. O Enem é para ele também, né? Os estudantes de escola particular ainda não se deram conta que o Enem é uma grande porta de entrada para eles para a universidade também. Então, isso é pouco divulgado, porque o Enem trabalha com sistema de cotas para alunos de escola pública, mas existe uma modalidade que chama ampla concorrência, onde os estudantes de escolas particulares podem participar do exame também. Então, no momento que eu comentei lá do SISU, quando ele vai fazer a inscrição dele, ele também faz uma opção de que grupo ele quer concorrer com vagas. Então, se eu sou de escola pública, eu vou colocar, eu quero concorrer com alunos de escola pública. Se eu vim de escola particular, eu vou concorrer com alunos que vieram do mesmo segmento que eu. Ou com as minorias, né, com as políticas de minorias que o governo tem, eu também me inscrevo. E eu vou concorrer com esses grupos especificamente, entendeu? Por exemplo, o nosso Enem, ele tem a mesma dificuldade dos vestibulares das principais faculdades? Então, o Enem, ele tem um critério de correção que é diferente das universidades. As universidades é super objetivo. Você acertou, você errou e ele vai absorver o resultado que você teve. O Enem tem uma metodologia de correção que eles chamam de TRI, que é a teoria de resposta ao item. O que é isso?
Na verdade, as provas do Enem, elas vão medir a consistência de um conhecimento. Então, por exemplo, caio 2 questões na prova do Enem de matemática. Uma é de equação do primeiro grau, outra é de equação do segundo grau. Para você aprender a equação do primeiro grau, do segundo grau, você tem que ter aprendido do primeiro grau, tá certo? Sim. Se você acertar a questão do segundo grau e errar do primeiro grau, na metodologia do TRI, ele vai entender que você chutou aquela questão. Então, você vai perder pontos no Enem. Então, o que acontece é que estudantes que até têm o mesmo número de acertos no Enem têm notas diferentes por causa da consistência de conhecimento, que é a metodologia que o TRI traz, né? Além disso, o Enem tem um componente de colocar dentro das questões conceitos multidisciplinares. Então, ele traz a ideia de química com física e biologia dentro de uma mesma questão. Então, isso traz uma certa complexidade maior para o exame. Muito bem. Bom, estou conversando aqui com o Alexandre Tortorelli, ele é diretor da empresa Mundo Enem e estamos falando sobre o Enem, vamos falar daqui a pouquinho sobre o Pronatec, vamos entender um pouquinho do ProUni, do FIES, enfim. Não saia daí ao nosso Visão Geral, hoje aqui falando com Alexandre Tortorelli, aguarde instante só. De volta aqui com o Alexandre Tortorelli, no nosso Visão Geral de hoje, lembrando a você que está nos acompanhando que a Rede Família tem um site onde você pode acompanhar a nossa programação em tempo real. Basta você acessar redefamilia.com.br, ali tem o ícone ao vivo, você clica no ao vivo e em tempo real você acompanha aqui toda a programação da Rede Família, além de navegar no site, de ver notícias, de conhecer toda a programação, não só os programas que você tem ali em tempo real, mas toda a programação e também as cidades da abrangência da nossa Rede Família. redefamilia.com.br. Voltamos aqui com Alexandre Tortorelli. Tortorelli, tudo é buona gente, né? Tudo é buona gente, é italiano. Isso, italiano. Isso. Tem certos nomes que, né, que já entregam de cara, né? Não tem jeito, né, Alexandre? Alexandre, você estava falando, quando eu lhe perguntei sobre o nível do Enem e tal, eu queria te perguntar uma coisa, não sei se, quando hoje a internet está assim, né, muito fácil, a mão para todo mundo, quando nos mandam assim, olha, últimas pérolas da redação do Enem e tal, não sei o quê. Quando vem aquelas coisas mirabolantes, absurdas, aqui não é verdade mesmo? Acontece, Alberto, isso acontece porque tem muitos estudantes que não têm uma preparação adequada para o exame. O exame do Enem, ele é importante, nós falamos que ele é complexo e precisa ter uma preparação. E aí tem muitos alunos que chegam lá sem ter feito a preparação adequada e na hora vai naquilo que ele acha que pode fazer e aparecem algumas coisas que não são muito interessantes, né? Aliás, a redação é que tem a maior nota. A redação tem um peso importante no Enem, né? Ela responde aí por uns 20% do exame e ela é um dos processos mais que os estudantes têm mais que se debruçar, porque ela trata de temas de atualidade do Brasil, por processos socioeconômicos e políticos do Brasil, e tem um critério, o estudante tem 30 linhas, né? São 30 linhas. 30 linhas para fazer um texto dissertativo argumentativo, onde ele tem que, a partir de um conceito, ele vai ter que defender uma posição para um problema que é apresentado e propor uma solução. Quer dizer, a gente fala 30 linhas, porque isso não é digitado, isso é escrito. Né? Primeiro que ele parece fácil, né? Não. Eu sei que não é fácil, porque eu quando já fui colunista também de jornal e muitas vezes as pessoas falavam, sou até colunista de site, 20 linhas, hein? Escreve aí 20 linhas. Porque a capacidade de síntese é uma coisa que poucos têm. Exatamente. As pessoas são extremamente prolixas, falam. Às vezes dão tantas voltas e não chegam exatamente ao âmago da questão, né? Exato. Então, a pessoa tem que ter essa capacidade de síntese para poder expor um pensamento ali, mas precisa ter também uma grafia
Porque senão a pessoa não entende, né? Não consegue, exatamente. E tem que ir uma estratégia, né? Porque ele tem que destacar 3, 4 blocos onde ele vai contextualizar a ideia, vai desenvolver o pensamento crítico dele e propor uma solução, né? Então, e acredite você, tem gente que consegue fazer em menos de 10 linhas. Isso que eu queria te perguntar. Em mais ele não pode. Não pode. E em menos pode? No mínimo 7 linhas. Ah, tem que ter pelo menos 7 linhas. Menos 7 linhas nem corrige a redação. Ah, entendi. Olha... Então, é entre 7 e 30 linhas. Ele tem Agora, que se ater existe um conceito, de repente, um peso. Quem escreve exatamente as 30 linhas tem uma vantagem em relação àquele que tem a mesma qualidade da escrita e tal, mas escreveu só 12 linhas? Tem isso, não? Tem os critérios de coesão, os critérios de raciocínio, de lógica, de colocar, de expor o tema, tudo, que são levados em conta. A quantidade de texto, na verdade, se tiver dentro da faixa, né, de 7 a 30 linhas, ela está dentro da regra. Né? O que vai ser medido são dentro dos critérios de coesão, de propor a solução. E quem corrige isso? Onde é corrigido isso? Existem os professores que são certificados para isso. No Brasil todo. No Brasil todo. Tem um sistema de correção e os professores vão fazendo esse trabalho aí e já entregando para o INEP as correções à medida que o Ministério da Educação se preocupa com fraude da prova, ou seja, existe sim uma fiscalização no sentido de que a correção seja exatamente correta? Existe, tanto é que a correção não passa por um professor só, por uma única pessoa, ela passa por mais de uma pessoa, especialmente a redação, né? Mas e como é um teste, a única coisa que o Ministério da Educação recebe é o gabarito com as questões marcadas, né? Eu nunca fiz, nem sei exatamente, mas eu já fiz várias mais provas. A redação, tento mais já cuidado. Fiz várias provas da ANAC, né? Em razão do curso de piloto e tal, né? Várias coisas. Ali você tem, e você depois de responder tudo, você passa tudo para um gabarito. Um cartão. Entrega só o cartão. É a mesma coisa, né? E aí, isso aí não é eletrônico para corrigir? A leitura como era antigamente a loteria esportiva, essa coisa toda? Leitura dos cartões, sim, aí ela vai ser feita eletronicamente e dentro da lógica do sistema de correção do TRI, ele vai levar em consideração aqueles raciocínios que eu comentei, né? De conhecimento. Muito bem, agora eu vou falar um pouquinho, vamos supor, só tem direito a ProUni, Pronatec, FIES, essa coisa toda, ou aluno que tem boa nota no Enem? Então, na verdade, assim, o Enem ele tem essa característica também de promover acesso para os alunos de baixa renda à universidade, né? Seja pública ou particular, né? A pública através do SISU e a particular através dos programas do governo, que é o ProUni ou o FIES, que é o sistema de financiamento, né? Tem uma regra mínima de desempenho para você pleitear uma bolsa de estudos numa universidade particular, né? Então o estudante tem que ter 450 pontos em média no exame do Enem e não pode zerar na redação. Na verdade, isso não se consolida como uma regra, assim, eu atingi isso, estou garantido, porque é muita procura. Então, independente se ele quer ou não recorrer a um programa desse, ele tem que ter um bom desempenho, porque ele vai concorrer com milhares de estudantes que também querem a mesma fatia. E as universidades vão buscar aqueles que tiveram melhor nota dentro dos critérios socioeconômicos qualificáveis, né? Então, um estudante, por exemplo, que tem renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, pode pleitear uma bolsa de até 100%. Um salário e meio per capita. Por pessoa da família. Ele pode pleitear uma bolsa de até 100% no ProUni ou no FIES. Um estudante que tem até 3 salários mínimos per capita de renda familiar pode pleitear uma bolsa de 100% no ProUni ou no FIES, né? E o desempenho do Enem que é o mesmo, 450 pontos de média, não pode zerar na redação. No mínimo isso para ser qualificável ao programa, né? Mas não entendi aqui. Quem tem 3 salários per capita pode também ter o mesmo direito de requerer 100% da bolsa do que quem tem 1,5? Não, mas ele vai ter uma bolsa proporcional, 50% só. Não, é que sem querer você falou 100%. Então foi por isso que 3 salários mínimos são 50%. O salário mínimo, 100%. Mas no Brasil não seria, a gente não poderia estranhar tanto, não. Quem ganha mais tem mais vantagem, porque infelizmente aqui a gente vê tanta coisa errada, né? Pode ser. Mas então quem tem 3 per capita tem direito a pleitear 50. E o que é Pronatec? O Pronatec é o mesmo processo, é um processo similar do ProUni, né? Só que ele é direcionado para as escolas técnicas federais.
Então, um estudante, por exemplo, que não conseguiu um desempenho no Enem superior às notas do ProUni, né, do mínimo do ProUni, ele pode, então, pleitear uma vaga num colégio técnico federal através do sistema do Pronatec. É a mesma coisa. Ele vai se inscrever, tem que vir de escola pública, tudo mais. Tudo isso, Alexandre, é dinheiro do governo? O ProUni, ele é um sistema onde o governo faz uma renúncia fiscal. Né? O que significa isso? As universidades particulares são conveniadas com o governo abre mão de impostos para que, em contrapartida, essas universidades têm que receber estudantes de baixa renda, vindos de escola pública, através do programa do ProUni. O FIES já é diferente, ele é um financiamento feito diretamente ao estudante. No ProUni, o estudante não paga nada. No FIES, o estudante vai contratar diretamente, através dos agentes financeiros do governo, Caixa, Banco do Brasil, um financiamento. Né? E o que acontece? Ele vai fazer toda a graduação dele sem fazer nenhum reembolso ao governo, a não ser uma taxa lá de seguros que ele paga a cada 3 meses. E depois de 18 meses de formado, é que ele vai começar a pagar o valor que ele financiou. O que a gente recomenda para os alunos é que essa não seja uma das primeiras opções deles, porque primeiro porque os juros foi muito baixo, hoje já não é tanto, já é 6,5%. Apesar de ser baixo, é importante. Mas não é de graça, né? Se você pegar um curso que pague, sei lá, R$1.000 por mês, que tenha 4 anos, nós estamos falando de R$200 mil de financiamento. Aí você vai colocar 6,5 em cima disso, parcelamento, aquela coisa. E às vezes a gente fica na ilusão que a hora que eu termino a graduação eu já saio tendo uma remuneração importante. E não é bem assim. Não, isso era há 30 anos. Então. Eu me recordo quando as pessoas saíam da faculdade, já saiu, na faculdade mesmo já tinha uma lista de empresas que queriam determinados profissionais. Hoje a coisa está extremamente mudada. Então a gente recomenda que tenha muito cuidado, que não seja a sua primeira opção, o FIES, seja uma opção, a última opção, você buscar um financiamento. Aliás, é o seguinte, a gente viu muito, né, na disputa eleitoral à presidência, quando o presidente falava sobre o ProUni, o Pronatec e tal, e havia controvérsias com os candidatos e tal. Mas, a bem da verdade, com a crise, esse setor também foi afetado, não? As verbas, né, para esse tipo de financiamento, elas estão sendo olhadas com mais cuidado, né, diminuir um pouco o valor disponibilizado tanto para o Pronatec quanto para o ProUni, né? Então o governo está buscando recursos, então ele também está revendo os programas de crédito estudantil também. E a tua empresa faz o que efetivamente, Alexandre? Nós fazemos um trabalho de preparação para os exames do Enem, para os exames do vestibular. E aí a inovação que é que a gente traz esse conceito que você comentou, da minha experiência profissional em empresas, que é o processo de atingimento de metas. Com a ideia do Enem, hoje o estudante ele tem condição de saber exatamente quanto ele precisa ter desempenho no Enem para entrar numa universidade. Então, se ele tiver o trabalho de, antes de iniciar a preparação, fazer uma pesquisa do curso que ele quer. Eu quero engenharia química na Federal de Minas Gerais. Quanto foi a nota de corte do ano passado? Vai dizer lá, tem uma estatística. Foi de, sei lá, 780 pontos. Então, eu já sei que eu tenho que tirar pelo menos 780 pontos para entrar nesse curso. Então, nós criamos toda uma modelagem de preparação para os alunos que, desde o início, ele é estimulado a estabelecer essa meta. Nós trabalhamos com simulados inteligentes que medem o desempenho dele a cada mês, se ele está no caminho do atingimento da meta, de acordo com o critério do Enem. E a gente traz as ferramentas de coaching também, como uma ferramenta adicional nessa preparação. Nós vamos voltar a falar sobre isso aí? Perfeito. Já, porque eu achei interessante, é importante a gente colocar isso aí. Vou te pedir licença um bocadinho aqui, para que eu possa chamar o Eli. Visão Geral de hoje, conversando com Alexandre Tortorelli, empresário, diretor da empresa Mundo Enem, falando com a gente hoje aqui sobre os assuntos aí da educação. O Alexandre, quantas questões tem assim o Enem? O exame do Enem, hoje, ele é dividido em 2 dias, né? E com 90 questões cada dia. São 180 questões no total. Mais a redação. Mais a redação. No primeiro dia é no primeiro dia ou no segundo? No segundo dia. No primeiro dia são 90 questões e 4 horas e meia de prova. No segundo dia são 5 horas e meia de prova e mais 90 questões. Isso dá para você ter uma ideia, Alberto, o estudante tem 3 minutos para responder cada questão. 3 minutos? Então precisa de estratégia, precisa de preparação. Sem dúvida. E é isso que a gente comenta com eles. Como é que eu faço? Que estratégia eu tenho que adotar? Levando em consideração que eu tenho a metodologia do TRI. O que eu faço? Eu tenho que... O que a gente recomenda? Eu vou fazer aquilo que eu tenho certeza. Explica de novo o que é a metodologia do TRI, porque pode ser que alguém tenha ligado a televisão agora.
O cara vai falar assim, esse cara está ultrapassado, nós já somos penta, está falando do tri ainda. Exatamente. O tri, como a gente comentou, ele é um sistema de correção do Enem, que é exclusivo do Enem, e que leva em consideração a consistência da prova e o pré-requisito da questão. A gente comentou aqui sobre uma questão de matemática, né, que caiu lá de equação do segundo grau e equação do primeiro grau. O exame do Enem é um teste, né? Então, vamos supondo que o estudante acerte a questão de equação do segundo grau e erre a equação do primeiro grau, o sistema TRI considera que a equação do primeiro grau é pré-requisito para outra. Então ele vai considerar que o estudante não tinha o conhecimento suficiente para aceitar aquela questão e provavelmente ele chutou. Então ele vai perder pontos no Enem com isso. Muito bem. Então, já no vestibular não aconteceria isso? Já no vestibular não acontece isso. Ele vai direto, é objetivo, acertou, errou e tudo certo. Segue o caminho. Então, pensando que existe essa metodologia, o estudante deve, desde o início, começar a fazer o exame olhando para aquilo que ele tem certeza, para as questões, porque a consistência da prova dele fica melhor. A gente tem casos de estudantes que fizeram Enem e que foram nossos estudantes e falaram assim, olha, eu saí do exame, eu tive, sei lá, 130 acertos e o meu colega teve 120 ou 140, vamos dizer assim. Eu achei que ele foi melhor que eu e no final minha nota foi melhor que a dele, devido a essa consistência que o TRI traz. Sem dúvida. Então, isso tudo são dicas e ferramentas que numa preparação consistente, o aluno vai pegando o jeito para fazer. Então, começa com as questões mais simples, depois vai para as questões mais complexas, que você constrói uma prova com consistência. O Enem não tem jeito, precisa de preparação. Tá. Por exemplo, dá só uma dica aí, vai, lá da tua empresa, que você fala para os alunos e tal. Uma assim, tipo, eu vou dar essa aqui, já não vale mais. Tá. Se você não sabe, já pula imediatamente. Não sei, é uma dica essa, não? É uma possibilidade de não perder. Você tem 3 minutos para cada questão, né? Então, se... E as questões são alternativas? São alternativas, são testes. São quantas alternativas? São 5 alternativas. 5 já é meio complicado para chute, né? Chute é complicado também, devido ao TRI. Tá devido certo? ao TRI, exatamente. Já é mais complicado. Então, mas tipo uma dica assim para o pessoal que faz. O que a gente comenta, vai pelas áreas que tem segurança, né? As áreas que eu tenho mais segurança, eu começo por aquelas provas, vou nas áreas que eu tenho, nas questões que são mais fáceis, depois eu volto e faço uma passagem para aquelas questões que são mais... Mas, por exemplo, na hora ele está lendo uma questão lá, essa aqui eu sei. Eu sei, já cravou, não mata tem que para não precisar voltar, exatamente. Isso, para ter certeza, não tem isso não. Resolve e vai em frente. Porque são 3 minutos, se você bobear, você não termina a prova. Né? Tá, e para fazer a redação, quanto tempo? A redação estima-se, né, que vai levar 1 hora, né? Se a gente levar em consideração que são 4h30 no primeiro dia para 90 e 5h30 no dia seguinte, a gente imagina que o estudante tem mais ou menos 1 hora para fazer a redação. Ô, Alexandre, isso é uma brincadeira, claro, né, mas... Às vezes a gente vê assim, vai ter um show com um determinado artista, um cantor e tal, você vê aquela fila imensa, já 6, 7 horas antes, né? Todo mundo chegando. E por que chega cara atrasado no Enem? É incrível, né? E a gente comenta, chega com antecedência, sempre, né? Desde a nossa época de vestibular, sempre foi falado isso, chega com antecedência, se prepara, se concentra, né? Porque é um exame importante, longo, né? O estudante tem que estar tranquilo. E às vezes, né, seja por transporte, seja porque perdeu hora, enfim, ainda tem os estudantes. Vocês dão dica de como se alimentar também para fazer o... A gente faz uma orientação, né, alimentação leve, né, levar um lanchinho para poder estar fazendo na aula, levar a sua água para poder estar se hidratando também. É um exame longo, cansa, né? Então é importante que o estudante tenha alguma coisa durante um chocolate, uma coisa, um carboidrato ali para ajudar ele nesse processo. Ali se hidratar é extremamente importante. Você vai desgastando muito, porque o cara quando está trabalhando, pensando, tem um desgaste muito maior também, né? E carboidrato que é o melhor, né? Que já transforma rapidamente. Com que você pode entrar para fazer o Enem? Bom, você pode entrar com um lanche. Você pode entrar com uma barra de cereal? Pode. Agora, até porque a gente fala o seguinte, né? Porque a cola no Enem é muito... você não sabe o que vai cair, você não tem como você levar alguma coisa já pré-estabelecida. A não ser que você com um ponto eletrônico vá preso depois, né? Exato. Também é uma vergonha, né? E interessante, quando você... Eu vou perguntar já sobre o ponto eletrônico, só para finalizar, o que a pessoa pode entrar? Com que ela pode entrar? Ela vai entrar com uma caneta. Duas pretas de transparentes, né, que ela pode entrar na prova. Não pode levar lápis, não pode levar borracha, não pode levar nada. Pode levar água e alguma coisa para comer. Bolacha não pode?
Pode, um biscoito, alguma coisa pode levar. Esse celular não pode entrar. Tem algumas coisas, existem coisas que na hora o fiscal tem autonomia para poder... Ele já barra na hora ali. Ele barra. Aí ele vai ter um saquinho lá, um negócio que ele vai colocar dentro, vai lacrar. Celular, por exemplo, essas coisas ficam afastadas do... Ah, não entra com o celular? Não pode. Mas se a pessoa chegar com o celular, depois na volta ela pega o celular dela. Pega, ela vai receber um sisteminha, um lacre, né? Sim, também só faltava não pegar, né? Aí, não, fica na sala mesmo, ela só deposita e fica ali para ela acessar na hora de sair. Tá certo. Bom, agora vamos lá. Essa história do ponto eletrônico, da onde... como é que é esse... de repente você pode responder para mim, eu não sou o bandido da história, eu não sei como é que é. Mas o que eles fizeram? Então, as pessoas disseram aí que houve acesso às provas, né, antecipadamente, e que alguém com o gabarito na mão, com uma prova só, né, pelo que a gente ouviu, teve condições de transmitir através de um ponto eletrônico, via celular, alguma informação para os estudantes que estavam fazendo a prova. Né? E quem entra nesse sistema, né, quem vai pelo caminho errado, ou seja, quem entra nesse esquema da bandidagem aí, de tentar fraudar, paga uma nota razoável, né? Parece que foi bastante dinheiro que pagou para poder ter o benefício aí, né? E não é justo, né? Acho que é uma prática abominável aí. Mas sempre tem gente querendo burlar coisas, né? Isso acontece. Sabe o que eu acho às vezes, Alexandre? As pessoas, elas, não só dinheiro, mas elas gastam um fosfato tão grande para tentar elaborar alguma coisa para o mal, uma criatividade. Uma criatividade para o mal, que é um negócio impressionante. Se usasse para o bem, né, o país ia ser bem melhor. O país seria outro, né? Teria um outro conceito. Exatamente. Nós podemos falar que a tua empresa, o que ela faz é um tipo de um cursinho, não? É um curso de preparação, né? Como tem os outros também. Qual que é o diferencial da Mundo Enem? Não, eu acho que o grande diferencial nosso é que nós nascemos já com esse processo do Enem. Então, desde o início, todo o nosso material didático, nosso material, ele foi desenvolvido já trabalhando com essa metodologia e com o formato que o Enem traz. A gente trata vestibular também, né, dentro das aulas, mas a gente trata os dois temas, vestibular e Enem. O nosso material traz isso. Hoje, com a tecnologia que existe, nós também adaptamos nossas ferramentas, né, para o estudante ter acesso remoto. Então, ele pode estudar pelo celular, no ônibus, ele pode estudar em casa pela internet, através de ferramentas que a gente disponibiliza para complementar o estudo. Através de uma sala de aula virtual, onde ele tem o conteúdo que ele assistiu, ou um simulado online, eletrônico, que ele pode fazer e já medir o desempenho dele na hora. Né? Então, ele vai fazer o simulado, conta o tempo e no final vai dar um desempenho para ele por disciplina e por conteúdo. Então, por exemplo, errei 5 questões de matemática, vai dizer dessas 5 questões, qual era o conteúdo que estava envolvido? Era a equação de segundo grau, era uma equação logarítmica. Então, ele já sabe exatamente o que ele tem que estudar. Então, isso dá mais consistência e foco para o estudante e preparação. Muito bem. Bom, ainda vou continuar a entrevista com ele aqui. Eu quero perguntar, assim, sobre quem quer uma determinada matéria que não tem nada a ver com matemática. Ele quer fazer alguma coisa, não tem nada a ver com matemática, com química, que é o que ele faz. Esses caras são tudo meio loucos, né? Entender de química, de física e tal. Se tem que prestar... como estudar para fazer essas matérias? Então... Alexandre, quero que você fale um pouquinho do trabalho social lá da tua empresa, mas eu queria que você me dissesse o seguinte. Eu quero prestar comunicação. Isso. Tem nada a ver. Tem que fazer exata também? Tem que fazer também. O processo do Enem, ele mede, na verdade, a consistência do exame, de toda a preparação do ensino médio, né? Então, tem que passar pelas 5 áreas de conhecimento que a gente fala hoje, que são ciências da natureza, química, física e biologia, né? Linguagens e códigos, que é português, literatura e língua estrangeira, por inglês ou espanhol, o estudante opta, matemática, ciências humanas, né? Filosofia, geografia e história. E a redação. Quanta coisa, né? Quanta coisa. E olha, como é que é hoje, como é que é a vida hoje? Porque tudo vai mudando, né? Tudo vai mudando. Eu, lá atrás, há alguns anos, quando eu fiz a faculdade, quando estudei, a gente sabia que você fazia faculdade, se você fizesse uma especialização, nossa, você estaria muito acima, inclusive. Se você muito acima inglês, então, aí você já ia ganhar o mundo, tá certo? Mas a coisa mudou. Hoje tem que passar por tudo isso, fazer mestrado, doutorado, PhD, MBA.
ainda assim você não tem a garantia de que vai ter um sucesso, bem, exatamente. Né? Como mudou, não? Acontece. O mercado está muito dinâmico, né? Está mudando o perfil do profissional que precisa estar no mercado, tem que ter uma visão realmente aí de empreendedora, mesmo dentro das empresas. E a concorrência está cada vez maior, né? Porque as pessoas estão se preparando mais, né? Então, e aí as empresas têm essa opção de estar. Eu não sei se você lembra, até pouco tempo atrás a gente estava com apagão de engenheiro, né? Foi. Estava faltando engenheiro no mercado. Sem dúvida. Aí depois, infelizmente, com a crise, você quer ver uma coisa? A gente hoje está sobrando. Até porque eu gosto muito da área da aviação. Houve um boom da aviação aqui que... Nossa, todo mundo... Tinha companhia aérea contratando piloto com 200 horas de voo para poder... Hoje está uma dificuldade enorme, essa coisa vai mudando, né? Exatamente. Infelizmente. Bom, às vezes quando vai para melhor, felizmente. Quem tira 10 no Enem, esse entra na faculdade que quiser. Escolhe, né? Escolhe. Os cursos mais concorridos hoje do Enem, eles têm nota de corte aí perto dos 830 pontos. Né? Então, que são... O ano passado foi na universidade, uma faculdade de medicina, né, normalmente, que foi uma nota próxima disso, 825, 826 pontos. Né? Então, um estudante, se tiver um desempenho acima de 800 pontos, ele pode estar tranquilo que ele vai ter uma... Qual que é o mês exato do Enem? O Enem varia o calendário, né? Esse ano foi na primeira semana de novembro, mas é mais ou menos assim, entre o final de outubro e o início de novembro é quando acontece o Enem. A coisa vai. E é a mesma prova no Brasil inteiro? Mesma prova no Brasil inteiro. Os estados que têm diferença de horário, tipo Acre, essa coisa toda, se adaptam para que se adapta para acontecer fique todo mundo dentro ao mesmo tempo. Eles seguram até um limite para os alunos poderem sair com as provas, né, para evitar. Então, esse é um sistema de segurança para evitar que as respostas saiam antes do tempo. Então, eles seguram um limite aí de tempo para que os estudantes possam sair com a prova. O estudante quer sair antes, ele pode sair depois de 2 horas, mas ele não vai poder sair com a prova. Se ele esperar até um determinado horário, ele pode levar a prova com ele. Ele só entrega o gabarito? Só entrega o gabarito. E aí pode levar a prova e conferir o gabarito. Nós fazemos correção também, ao vivo, pela internet. E como é que é esse trabalho social que vocês fazem? Então, o Mundo Enem tem um braço que é o Mundo Enem Social. É um trabalho que a gente faz já há bastante tempo, aí há 4 anos, que é levar essa informação que a gente está trazendo hoje, através do seu programa, para a escola pública. Então, nós fazemos palestras orientativas de escolha de carreira em escolas públicas, fazemos esse esclarecimento sobre o processo do SISU, do Enem, do ProUni, do FIES. Os alunos que estão chegando no momento de passar por esse exame não conhecem, a gente faz esse trabalho. Nós ofertamos aí, através da nossa plataforma de simulados inteligentes, um diagnóstico gratuito para os estudantes, para que eles saibam como é que eles estão, né, naquele momento da preparação e possam saber quais são as áreas que eles precisam colocar mais foco na preparação também. Hoje a gente também já está fazendo isso com algumas escolas particulares que nos procuraram e é um trabalho que a gente faz em Indaiatuba, fazemos aqui em Campinas também. E além disso a gente oferece também uma bolsa social para estudante de baixa renda, mais ou menos nessa linha do ProUni, os estudantes que têm renda familiar, e nós estamos falando de renda familiar de até 3 salários mínimos, não é per capita, a gente oferece uma bolsa subsidiada, muito subsidiada, para que um estudante possa ter condições de ter uma preparação de qualidade e com foco e, mais do que a democratização que o Enem trouxe, ele ter também condições de competir de maneira equilibrada no processo do Enem. Porque, assim, numa primeira vista, quem não faz algo preparatório não vai ver, Daniel. Então a gente costuma dizer assim, a escola, ela tem o papel de formar. Né? Ela vai formar, ela vai trazer os conceitos. Existem escolas com propostas muito interessantes. A gente sabe que a escola pública tem mais dificuldades para dar um conteúdo forte, mas o papel da escola é formar. E o nosso papel é lapidar. Porque o exame, como a gente comentou, ele pode misturar conteúdo, ele tem a teoria do TRI, ele tem a estratégia de redação, tem os temas de atualidades que o aluno tem que estar informado. Então, essa preparação focada para o exame, ela é importante. E quanto tempo de preparação? A preparação média aí de 9 meses, né? Começa no início do ano, vai até o final do ano. A gente recomenda que os estudantes não deixem ir para entrar, fazer cursos curtos, né? Porque é muito conteúdo para pouco tempo. O ideal é ter uma intensivão não vira. Então, se o aluno estiver muito bem preparado, né, um ensino muito forte, pode ser que funcione para ele, mas não é a regra. Tem uma estatística aí, uma reportagem aí no início de agosto, que apenas 14% dos estudantes lá no Rio de Janeiro estavam se preparando há 1 ano para o vestibular e que mais de 40% dos estudantes em agosto não tinham começado a se preparar para o Enem. Então, o pessoal fala assim, o exame é concorrido. Concorrido para quem?
Para aqueles 14%, será que é concorrido? Pois é. Para eles, não, né? Agora, para quem deixa para a última hora... Agora, e o que fazer, assim, na véspera do exame? Pegar os livros ainda ou dar um relax? Não, aí tem que relaxar, tem que... A gente também me orienta isso. Quanto tempo, assim? Uns 2 dias, pelo menos? Uns 2 dias, relaxar, né? E diminuindo um pouco o ritmo. Pegar aí naqueles dias, tá lendo um pouco de atualidades, olhar um pouquinho mais sobre temas possíveis de redação, que a gente faz muita dica lá. Então, é esse ponto. Começar um processo de concentração para chegar bem na prova. Pra você ter uma ideia, os dois na prova. Os temas de redação que caíram nos 2 exames foram tratados em sala de aula para os nossos alunos, né? Então, quando eles chegaram na hora do exame, preparados tecnicamente, falaram... Um deles foi preconceito, né? Um foi a parte de racismo, que foi o último, né? E o outro foi intolerância religiosa. Então, são 2 temas extremamente são 2 temas espinhosos aí. E difícil de escrever difícil de escrever sobre ele. Nós temos, assim, o nosso conceito, mas pede, assim, escreve 30 linhas aí sobre... E propor uma solução para isso. É complicado. Alexandre Tortorelli, italiano, descendente, é só os seus ancestrais aí, avós? Meu bisavô era italiano. Bisavô. Tem cidadania italiana? Não, ainda não tenho. Não, é bom tirar. Nós temos uma ideia, mas ainda não chegamos lá. Fantástico. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Visão Geral e nos esclareceu. Isso aí é muito importante, porque tem muita gente que não sabe exatamente o objetivo do Enem, como funcionam esses esquemas de financiamento para as pessoas e tal. E é mais importante, e é muito importante porque nós hoje vivemos num país onde falta muito para a educação, né? Lamentável. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado, Alberto. Se eu puder dar um recado em último caso, né? Os alunos que passaram pelo exame agora, eles têm o SISU pela frente. Então, a recomendação agora é pesquise a universidade, escolha 3 ou 4 faculdades aí pelas notas de corte, para que não tenha que fazer isso na última hora. Então, eu vou lá, coloquei minha nota, não consegui o curso que eu queria, eu vou ter que escolher outra universidade. E aí, se deixar para escolher na última hora, vai se atrapalhar. Então, já faz uma pesquisa prévia, já sabe as notas de corte possíveis para você garantir a tua vaga. Acho que isso é importante. Muito bom. Tá bom? Ótimo, ótimo. Alexandre Tortorelli falou comigo aqui no Visão Geral de hoje e agradeço a ele. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, Alexandre. Obrigado, Alberto. Valeu, querido. Foi ótimo. Muito bom.